Olá, estamos chegando. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2024. Este é o podcast Previna-se número 51. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Lembrando que o podcast Previna-se ele é feito por você e para você. Então, você que tem interesse em colaborar com pauta, colaborar com convidados, os nossos canais de comunicação, por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp, você que é fora de São Paulo, 11 96278 9821. Lembrando, o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Para você que tem necessidade de contrato de manutenção corretiva, manutenção preventiva, restauração do elevador ou retrofit, www.orionlift.com.br. Telefone deles 11 3864 2006. Estamos também com o apoio da Natzar Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, www.gruponatzar.com.br, telefone deles 11 2081 5811, treinamento de brigada de incêndio, revalidação de AVCB, primeiros socorros, normas regulamentadoras, @novaestratégia.consultoria no Instagram, o telefone deles 976026118, e Desentupidora Júpiter. Então você que tem necessidade de um serviço de desentupimento, dedetização, desratização, controle de pragas, desentupimento de caixa d'água, tudo isso, estamos com o apoio deles, www.jupitersp.com.br, 3851-8550. Bom, o tema desse programa de hoje, ele foi uma sugestão de um internauta. Então, mais uma vez, você internauta que quer colaborar com a gente, encaminhe seu e-mail, sua mensagem. Vamos falar sobre contratos, sabe? Os cuidados que você tem que ter quando for até contratar algum serviço. Porque tem muito picareta no mercado, muito aventureiro no mercado. E quando pintou essa pauta, óbvio que a gente, eu com a produção, nós fomos atrás de alguns convidados, né. E esse convidado me surgiu de uma forma bastante natural. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas houve uma sinergia, sabe. Foi interessante, e é bacana a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que você conhece e já se identifica, né. Vou passar a palavra para ele já, ele vai se apresentar, vai falar do trabalho dele, da expertise dele, para que a gente possa discorrer sobre o tema. Então primeiro, Thomas, boa noite, muito obrigado aí por ter aceito o convite, obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Por favor, se apresente para o mercado. Muita gente te conhece, porque eu já fui pesquisar. Muita gente te conhece, mas muita gente ainda não conhece. Vamos Então, lá. por favor, diga quem é Thomas, fala do seu trabalho, da sua Perfeito. expertise, fala do que você pode nos ajudar. Só vou te pedir para você deixar o microfone bem Sim. virado para o senhor. Isso. Por favor, Vamos fique à lá. vontade. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Moreno. Boa noite a todos. Como ele mesmo disse, meu nome é Thomas, eu sou advogado condominialista, atuante na área já há mais de 10 anos. Nossa expertise basicamente é assessorar condomínios, assessorar síndicos, assessorar condôminos, enfim, dar todo apoio jurídico para esse universo condominial. Tá? Nós temos aí também como pode-se dizer, o privilégio de ser participante também da Abrasconde, Associação Brasileira de Síndicos Profissionais. Então, para nós uma honra, uma satisfação muito grande fazer parte também desse quadro de associados dessa instituição. E é isso. Nós estamos aqui para, de alguma forma, poder contribuir para esse setor que está crescendo muito e precisa, vamos dizer assim, de informação, de aprendizado para literalmente se prevenir, né? Se prevenir de problemas, sobretudo os problemas jurídicos. Maravilha, Thomas, obrigado mais uma vez. Na verdade, a ideia do Previna-se é justamente essa, né? É compartilhar informações para que o nosso internauta até consiga entender como minimizar os problemas, minimizar os riscos que ele tem na gestão dele. Isso tanto para o síndico quanto para a administradora, os próprios moradores, né? Ele mora lá e ele tem alguns serviços que ele muitas vezes nem conhece, nem sabe como é que foi feita a contratação. Ele não sabe, muitas vezes,
quanto ele está pagando. Mas, independente de falar de valores ainda, valores não, de preço, eu vou te fazer algumas colocações. Eu estou do lado de lá assistindo o programa, né? Então eu estou síndico e estou com alguns problemas de alguns serviços lá no condomínio que eu estou síndico. Certo. Jardinagem, talvez manutenção de portões, manutenção de elevadores, que eu acabei de falar da Lift, limpeza, portaria, manutenção. E eu vou buscar uma empresa no mercado. Então eu vou até muitos síndicos acabam vai no Google, Sim, é o normal. dá um Google lá. Então agora tem um outro problema, né. Problema não, é uma solução, só que se não for bem trabalhada pode complicar, que é o ChatGPT. Isso é verdade. Então coloca lá: "Eu quero um modelo de contrato", É o mais comum hoje em né. dia. Inclusive ouvimos quase agora isso, né, que uma Depois pessoa que nós não vamos falar quem que é, foi no exato. ChatGPT e pegou um modelo de contrato, mas enfim, essa pessoa vai nos assistir também, então eu não quero citar nomes. Mas então é o seguinte é o Vamos seguinte, lá. Thomas, eu estou síndico e preciso contratar uma empresa terceirizada. Vamos focar terceirizada de limpeza. Como que eu busco? Porque assim, se você for pensar bem, o vendedor é uma pessoa que vende até a mãe, se bobear. Isso é Ele verdade. não vai falar dos defeitos da empresa, ele só vai Jamais. falar coisas boas da empresa. A empresa é perfeita, sabemos que não é. Sim. Sabemos que não, a empresa não é perfeita, tem os seus problemas, né. Agora, então como que o síndico pode que orientação que você poderia passar para um síndico? Como que ele busca uma empresa, como que ele escolhe uma empresa prestadora de serviços? Bom, vamos lá. Basicamente é o seguinte, aliás, antes de mais nada, deixa eu comentar também que eu já fui síndico de 2 condomínios durante 5 anos, e eu sei muito bem essa dificuldade. Né. E eu posso dizer que eu perdia muitas horas fazendo orçamentos, justamente para poder, tentar encontrar empresas que tivessem de fato, né, todas as qualificações necessárias, que atendesse ali um critério mínimo de exigência, para Tá, que o condomínio tivesse seguro e tranquilo na hora de assinar um contrato, né. Então eu conheço bem essa realidade, senti na pele a dor, e é isso que eu vou poder contribuir hoje com vocês, né, os boa. síndicos aqui para uma visão de alguém que já esteve do outro lado da mesa, sabe muito bem o sentimento do síndico, como é frustrante procurar um prestador de serviço bom, A dificuldade, né, né. não só bom, mas que realmente ofereça uma segurança jurídica na hora de assinar um contrato, né. Bom, vamos lá, o primeiro ponto, né, depois que o síndico já identificou ali algumas empresas que aparentemente, comercialmente faz sentido, evoluir numa negociação comercial, Sim. é verificar o básico do CNPJ. Por mais que isso seja meio óbvio, mas alguns cuidados. Por exemplo, primeiro ponto, checar se a empresa tem um CNPJ ativo. Acredite, muitas empresas no mercado estão atuando com CNPJ irregular, inativo. Existem empresas que estão com problemas na Receita Federal, não tem o mínimo necessário que é ter um CNPJ ativo, e elas estão no mercado. Isso é surpreendente. Né? Então, o primeiro passo é você checar na Receita Federal se o CNPJ da empresa está ativo. Mas aí me surgiu a dúvida, e como que eu pesquiso isso? Então Então, tá bom, eu quero tá aparecendo a Júpiter aqui no nosso painel, então eu quero saber se a Júpiter está com o CNPJ então, ativo. vamos lá. Para quem tiver interessado, me chama no WhatsApp, depois vai aparecer o meu número. Eu posso encaminhar um manual com todos os links de consulta. Eu tenho isso Boa, pronto. boa. Eu encaminho sempre para os meus clientes para que eles possam, muitas das vezes, não depender do advogado, eles possam, Fazer a por conta consulta. própria, fazer essas consultas. É algo muito prático. Hoje em dia a internet facilita muito. Então você acessa o site da Receita Federal, você no link específico da Receita, você coloca ali o CNPJ e vai sair a consulta, o Então, mas e resultado. se eu não tenho CNPJ? Eu não tenho CNPJ da empresa, eu tenho o nome da empresa, o nome ajudaria? Então, o nome ajuda no seguinte sentido, hoje em dia existe uma facilidade muito grande no Google de você colocar o nome da empresa e digitar do lado assim, por exemplo, a Júpiter, CNPJ da empresa Júpiter. Hoje em dia o Tá. Google entrega resultados muito assertivos em relação a isso. É claro que às vezes pode ter um homônimo, enfim, mas dá para você localizar o CNPJ. Mas, convenhamos, se a empresa quer prestar serviço para o condomínio, é uma questão muito natural dela fornecer também o seu próprio CNPJ, né. Então,
basta o síndico solicitar: "Olha, eu preciso do CNPJ para fazer minhas consultas", né. Ou o síndico pode também solicitar que a empresa forneça tudo que nós vamos apontar aqui agora, É, tá. até porque não tem por que a empresa Não se olha recusar. só, você tá falando, eu tô te dando atenção, mas o que que eu fiz, né. Uhum. Estamos ao vivo, né, quem sabe faz ao vivo. Eu acessei aqui, e Colocou eu aí? coloquei: "Desentupidora Júpiter, CNPJ", apareceu aqui. Exato. Então já apareceu É claro aqui. que tem que tomar cuidado, porque às vezes aparecem empresas de outros estados, outros locais, que têm um nome muito parecido, né, mas o ideal é você pedir direto para o prestador de serviço: "Olha, por favor, me passa ali o seu cadastro da Receita Federal, a própria ficha do CNPJ", e você depois faz a sua consulta para checar se é aquilo mesmo, se está tudo ok. Então, uma vez feita a consulta do CNPJ, o segundo passo, no próprio resultado da Receita Federal, tem a opção de você clicar lá QSA, que é uma opçãozinha que tem lá no canto inferior, que é o quadro de sócios e Hã, administradores. Então você vai checar também quem são os responsáveis legais daquela empresa. QSE Quadros. De quadro de sócios e administradores. Tá? Tá, Então, é importante você fazer essa consulta, por quê? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas existe também uma importância de você checar quem são os sócios. Existem negócios que muitas das vezes o condomínio vai fechar, que o valor é substancial, e é importante saber quem está por trás da empresa. sem dúvida. Porque muitas das vezes você pode contratar uma empresa legítima, que tem o nome limpo, está tudo ok com a empresa, mas você consulta o sócio e você descobre que o sócio é uma bomba relógio. Tá, Então, os problemas, infelizmente, os problemas de um sócio de empresa podem atingir o negócio e comprometer toda a prestação de serviços. entendi. Imagine você contrata uma empresa de pintura, a gente estava falando de portaria e limpeza, pode ser também, mas você contrata uma empresa de pintura e por conta de problemas dos sócios, a empresa ela colapsa e deixa de te entregar o serviço contratado. Então, Caramba. é importante checar não apenas o CNPJ, mas você descobrir quem são os sócios. E lá na Receita Federal, quando você clica no canto inferior lá, o QSA, você já descobre quem são os sócios cadastrados na Receita Federal. Mas aí, Thomas, você tá falando, eu tô viajando, né. A Aham. gente escuta muito na TV, fala-se muito sobre laranjas. Sim. Então, quem me conhece vai até identificar o que que eu vou falar agora. Eu comecei na área, de serviços em 1993. Então esse ano eu vou completar 34 anos de carreira. E eu me lembro que tinha não vou falar nome aqui, porque de repente não é esse o intuito, mas tinha um empresário na área de serviços de vigilância e segurança, Uhum, que ele era tido como o quebrador de empresas, uhum, né. Num período de 5, 6 anos, ele quebrou 10 empresas. aham, Só que você ia olhar, você tá falando isso, eu tô me lembrando desse aham. fato. Você ia olhar no contrato social, o nome dele não aparecia. Só Essa é que uma era realidade. ele o dono. Ele era o dono, conhecidíssimo no mercado de segurança patrimonial, década de 90 até 99, esse cara atuou no mercado, e ele era o quebrador de empresas. Só que você ia nos contatos sociais, o nome dele não constava lá. É. Infelizmente, nessa questão de laranjas, para uma consulta preliminar de um síndico, até mesmo com apoio jurídico, fica muito difícil de você mapear Tá. se aqueles sócios eles Ativos ou são não. testa de ferro de alguém, né? Se tem alguém por detrás, enfim. Mas depois de todo o levantamento que eu vou apontar aqui, tem maneiras, a gente pode eventualmente, se der tempo, de explicar que como pode se levantar vamos dizer assim, o histórico da empresa no mercado. Hoje em dia, Tá. com a internet, tem muita forma de você consultar, e aí você consegue, entender se existe qualquer indício desse e de muitos outros problemas, tá. Então, assim, o básico, como eu dizia, Receita Federal. Tá. Consultou a Receita Federal, a empresa está ativa, na Receita Federal consta também desde quando ela está ativa, se é uma empresa nova, se é uma Hum. empresa antiga. Isso é muito importante. Você vai fechar um contrato com uma empresa, de valor substancial, é importante que você contrate uma empresa, no mínimo que ela tenha algum tempo de mercado, né, Tá. não uma empresa que foi constituída ontem, né. Que segurança você tem? Pode ser a melhor das empresas, mas foi constituída ontem, você não tem um histórico, né, de existência de empresa para Você poder não se tem certificar, parâmetro você pra não tem comparar, né. Pô, parâmetro, você trabalhou pra quem? né. Quem é seu É o cliente? que vulgarmente se fala que é o CNPJ da empresa é um CNPJ quente, porque é um CNPJ que já Tá. tem um histórico no mercado, né. Então, ali você consegue consultar muita coisa, o endereço da empresa, enfim. Então, a Receita Federal é a fonte mais,
fidedigna, mais segura para você consultar. Onde a empresa está constituída, há quanto tempo ela está constituída, se ela está ativa e quem são os sócios. Ponto. Tá. Segundo ponto, né, segundo aspecto que você deve consultar, você deve puxar as certidões financeiras da empresa, tanto de impostos quanto de protestos. São certidões públicas, são certidões que dá para você conseguir, se você fizer um teste depois com o manual que eu posso encaminhar para todo mundo que estiver acompanhando aqui me solicitar, você consegue testar lá e ver que você consegue fazer essa pesquisa completa em menos de 10 minutos. Então você vai puxar certidão de protestos para ver se tem alguma pendência financeira no nome da empresa. E acredite, muitas das empresas têm problemas financeiros, mas não deixam de operar no mercado. Claro, elas, né, estão aí, tem que trabalhar, né? Sim. Mas você consegue descobrir se a empresa ela tem segurança financeira ou não. Você consegue consultar nas certidões se ela é uma empresa regular, está regular com os impostos, se ela os impostos municipais, impostos estaduais, impostos federais, né? Os federais são os mais importantes, principalmente no sentido do FGTS, INSS. Se é uma prestação de serviço, você precisa certificar que a empresa está em dia com o INSS, está em dia com o FGTS, que não há nenhuma pendência nesse aspecto. Então, o exemplo que você deu inicialmente de uma empresa de limpeza, de portaria e limpeza, enfim, de prestação de serviços, facilities, Sim. essa certidão ela é importantíssima. Você saber se a empresa ela está em dia com o recolhimento do FGTS e do INSS. Se apontar qualquer irregularidade lá, já é um alerta vermelho para você parar a conversa por aí, tá? Eh, um outro uma outra consulta importante a ser feita, falando agora dessa questão de prestação de serviços, por exemplo, é a certidão de dívidas trabalhistas, Hum. né? Essa é a mais importante. Você saber se essa empresa é uma empresa que tem problemas na Justiça do Trabalho, aliás, não é ter processos. Processos, Todas vão infelizmente, ter. a empresa que não tem um processo, que trabalha nesse ramo de prestação de serviço, não tem nenhum processo, ela é nova. Porque se é uma empresa que está no mercado há bastante tempo, ela vai ter muitos processos. É Até porque eu natural. ouço muito, né, eu ouço muito o que que a equipe comenta, né: "Ah, assim que eu sair eu vou mover uma ação". É, É mover ação baseada em quê? pois Se o é. cara o cara começou a trabalhar agora e já tá pensando em sair e mover Isso. ação. Exato. Então, assim, ter processo trabalhista não é o problema. O problema é como a empresa resolve os seus Como que processos. ela lida com isso, né? Exato. Se ela literalmente ela cumpre as suas obrigações, né, de pagar as suas dívidas ou não, né? Então, aquela certidão negativa de processo de débitos trabalhistas, ela é fundamental, porque se ela tiver um apontamento lá, significa que ela já foi processada, perdeu, foi executada e não tinha R$ 1 para pagar aquela dívida. Ou seja, é uma empresa que tem problemas financeiros seríssimos. Tá. É uma empresa de prestação de serviço de portaria e limpeza que tem uma certidão positiva na Justiça do Trabalho de débitos trabalhistas, é aquela empresa que você deve correr dela. Então, assim, veja, se o objetivo é prevenir o condomínio, esses cuidados são minimamente, Primordiais. são, assim, não tem como abrir mão, são inegociáveis. Tá. É o mínimo que um síndico tem que ter de cuidado é de fazer esse levantamento. E assim, muitas das vezes o síndico terceiriza esse levantamento. Ah, vou pedir para a administradora, ou vou pedir para a própria empresa. Ok, a empresa pode te fornecer todas as certidões. Só que você tem que fazer o seu double check, você tem que ir atrás, se certificar que aquelas certidões estão atualizadas, que não Tá. tem nenhum problema, que não são falsas, né. Até porque elas têm um vencimento, não tem? O que que Exato, é? É também. 1 ano? Dependendo da certidão, tem vencimento de 90 dias, 30 dias, 1 ano, enfim. Tá. Mas você tem que se certificar da regularidade da empresa. Por quê? Depois que você assinou o contrato, aí senta e chora se você tiver o problema. Ninguém pode dizer para você que, você não tinha como saber. Sim, você tem como saber. É uma no segmento jurídico, nós chamamos isso de diligência prévia. Tá. Você tem que fazer esse exercício de diligência para checar se essa empresa ela é uma empresa idônea, que tem saúde financeira, que atua corretamente no mercado. Isso, como eu disse, em 10 minutos você consegue fazer um raio-x da empresa na internet. Isso eu estou falando de documentos oficiais. Fora N outras maneiras de se consultar, né, se a empresa tem problemas no mercado mesmo, Tá. né, com clientes, né, enfim. Mas é isso. Então, esses são os cuidados básicos. Não, entendi. Então, tá bom. Então o síndico vai contratar um serviço e ele fez lá todo esse levantamento, tal, e
ele vai formalizar o contrato com a empresa, né. Sim, Então, certamente, acho que é praxe do mercado a empresa encaminhar uma minuta do contrato, isso. só que o síndico não conhece, o síndico tudo bem, tem muitos síndicos que são advogados, né, Isso, tem. muitos, mas muitos não são advogados. Então, o que que eu tô entendendo, né, Aham. seria interessante, a gente até já falou isso no programa numa outra oportunidade, eu tô me lembrando agora. Então seria importante o síndico ter uma assessoria jurídica, Ah, não há porque tá bom, dúvidas. então agora eu estou síndico e vou contratar uma terceirizada. Fiz lá todo o levantamento, acessei os links lá que você me passou, tal, e a empresa tá tudo ok. Só que aí eu vou contratar a empresa. Ela me Sim. manda a minuta e eu, putz, vou ler a minuta, só que eu, não entendo nada do que tá ali. Então você, como já tivemos outras opiniões aqui, eu quero ouvir a sua. Você recomenda então que o síndico tenha um contrato de uma assessoria jurídica? Sem dúvidas. Porque, na realidade, eh, não é da cultura do brasileiro contratar advogado. De forma preventiva, né, para uma assessoria. É só de forma emergencial, só depois que o bicho pegou? Normalmente só contrata depois que o contrato deu errado, depois que tem um prejuízo, depois que o prestador de serviço deu problema, né. Mas o ideal é você ter uma assessoria jurídica, por quê? Porque, não é porque a empresa, o prestador de serviço fala assim: "Ah, eu trabalho com contrato", isso é uma garantia. Na verdade, se o contrato for mal elaborado, não é garantia de nada, Se o né. contrato for unilateral? Exato. Aí não adianta depois o condomínio querer, falar assim: "Ah, eu vou discutir isso na justiça", mas espera aí, você assinou um Você assinou? contrato, né. "Ah, mas tem cláusulas abusivas", ok, a justiça vai decidir. Só que o prejuízo está lá. Você já amargou o prejuízo, né. Então o ideal é você prevenir tendo uma assessoria jurídica que vai apontar se aquele contrato tem todas as cláusulas necessárias. Vou dar alguns exemplos. Sim. Por exemplo, do início ao fim de um contrato, tem a qualificação correta? Tem lá o endereço certinho da empresa, quem é o representante legal da empresa que está assinando no contrato? Tem. O objeto do contrato está bem detalhado? Ele está vinculado a uma proposta comercial? Está dizendo qual é essa proposta? Hum. Está dizendo ali qual é o escopo certinho do contrato? Segundo, esse contrato tem prazo de vigência? É determinado? É indeterminado? Quarto, esse contrato tem multa? Tem que dar aviso prévio numa situação de rescisão? Né? Quais são as letrinhas miúdas ali que ninguém quer que você leia, né? Normalmente Uhum. isso fica lá no meio perdido, Né. ou às vezes fica até mal redigido propositalmente, para que quem vai assinar não preste atenção. Então tá lá uma cláusula bem mal redigida, falando de aviso prévio, de multa, tá falando, de renovação automática de contrato. Isso são cláusulas fundamentais. E o síndico tem que tomar muito cuidado, porque depois que assinou renovação automática, aviso prévio de 90 dias, multa de metade do contrato, da vigência do contrato em caso de rescisão Deu antecipada, um tiro no pé. entendeu? Aí, avançando um pouco mais, as responsabilidades. Será que o condomínio, falando agora de portaria e limpeza, será que o contrato que esse síndico assinou, ou ele vai assinar, está lá dizendo que a terceirizada se responsabiliza e exime o condomínio das questões tributárias e trabalhistas? Ah, há quem diga que, mas o condomínio ele responde, juridicamente na Justiça do Trabalho. Sim, responde. Mas se o contrato está lá explicando certinho as regras do jogo, dizendo que a terceirizada responde por aquilo, depois o condomínio consegue regressar contra a terceirizada Tá, para solicitar o reembolso do prejuízo suportado. Sim, a Justiça do Trabalho, infelizmente, ela vai colocar o condomínio ali naquele balaio de gato ali, o condomínio vai ser responsabilizado, né, não tem como fugir, mas o condomínio contratualmente consegue depois buscar um ressarcimento com a terceirizada, né. entendi. Então, assim, o contrato ele é a peça-chave. Se ele tiver mal redigido, depois não adianta reclamar, entendeu? Até porque vai ser alegado o seguinte: você assinou, Exato. né, você assinou e você não teve o cuidado de ler ou, de Sim, repente, não adianta você alegar: "Eu não tenho conhecimento". sim. O advogado tá aí, né. Exato, exato. E assim, o síndico talvez fale assim: "Ah, mas eu não tenho um jurídico próprio", mas às vezes eu tenho o da administradora. Né, hoje em dia é difícil, quase não se encontra mais condomínios em autogestão. 90% ou 99% dos condomínios tem uma administradora, né, que Porto é. que cuida ali da parte administrativa e provavelmente essa administradora tem um jurídico. Poxa, pede para eles darem uma olhada, dar uma checada, revisar.
por exemplo, a gente falou de contrato de portaria e limpeza, Sim. mas aí você pensa no contrato de elevador. Será que esse é um contrato que inclui, por exemplo, que Peça, peça, né? né? Se as peças são cobradas de maneira avulsa, qual é o prazo de atendimento da emergência, né? Que é o chamado de SLA, né? Que é o prazo de atendimento. Qual, o que está escrito ali naquele contrato que vai dar retaguarda para o condomínio na hora que a coisa aperta, né? Então, assim, cada contrato de prestação de serviço tem as suas próprias particularidades, mas se prestar atenção nessas cláusulas que eu comentei, dificilmente o condomínio vai ter algum problema. Agora, tem que ter alguém com olhar jurídico para isso, né? Que é o Que é advogado. o advogado. Tá, mas aí, maravilha, com relação a isso eu entendi e acredito que o nosso internauta também tenha entendido. Mas, como eu posso avaliar o serviço da empresa? Porque tá, eu tô indo por etapas, né. Fui lá, de novo, nos links que você me mandou, Isso. consultei tudo lá, tá ok. Pedi uma negociação, tá, fechei entre aspas, para eu assinar o contrato, veio a minuta, encaminhei para o jurídico. Sim. Tá, o jurídico disse: "Ok, o contrato tá bacana, tá de acordo". É um Sim. contrato não é unilateral, ele tá bem claro, Sim. os direitos, deveres de ambas as partes. Mas e o serviço? Teria alguma orientação? Como é que eu vou como é que eu avalio o serviço de uma empresa, por exemplo, que você acabou de citar, uma empresa de manutenção de elevadores? Como que parâmetro que eu vou utilizar para entender: "Poxa, a empresa A é melhor do que a B, mas tem a C que supera as 2". Como é que eu Então, assim, talvez desculpa, mas talvez visitando algum cliente? então vamos lá. Eh, a qualidade do serviço, né, obviamente se você vai querer avaliar essa qualidade antes de contratar, o ideal é você pegar as referências, é o básico, né, você procurar saber se a empresa no mercado ela está, atuando corretamente no sentido de, você procurar saber se condomínios que já contrataram estão satisfeitos, se apoiam, se endossam, né, essa empresa como um prestador de serviço idôneo e eficiente. Agora, depois que o contrato já está firmado, periodicamente, o que que você tem que fazer? É se vamos supor que você não tem problemas, né, mas você é um síndico diligente, você é um síndico que tem consciência que não dá para ficar esperando o problema acontecer, e Sim. você tem que, de vez em quando, consultar, checar como é que está essa empresa no mercado. Com algum cliente, Eh, talvez? com clientes, por exemplo, hoje em dia, que é o que eu comentei anteriormente, e nós chegaríamos nesse ponto. Hoje em dia você consegue checar na internet muitas coisas, por exemplo, um Reclame Aqui. Reclame Aqui. É. Você entra no Reclame Aqui, você vê como é que está a empresa. Se a empresa ela tiver enrolada no mercado, o Vai estar primeiro lugar lá. vai estar lá. Segundo ponto, se você aprender, se familiarizar, e todo síndico deveria se familiarizar com isso, é acessar o site do Tribunal de Justiça. Você saber e é super simples, você fazer uma consulta para saber se essa empresa tem processos. Eu Nesses links que você vai encaminhar tem para os lá. nossos internautas, tem o do Tribunal de Justiça Tem, também? tem. Eu, quando eu era síndico, de vez ou outra, eu checava. Como é que tá as empresas aqui que prestam serviço, né? Hum. Para não esperar a bomba estourar. Então, às vezes eu checava o CNPJ no Tribunal de Justiça, né? Às vezes eu pegava lá que a empresa está tendo alguns problemas, né? Eu falava, bom, já é um sinal amarelo aqui, não vou falar que é um sinal vermelho, mas é um sinal amarelo, Alerta, alerta, alerta. né? Presta atenção aí que essa empresa talvez ela está caminhando aí para um destino aí ruim, né? Tá. E o condomínio aqui pode acabar virando a próxima vítima. Um Reclame Aqui, né? Principalmente, o Reclame Aqui é fundamental. Muitas das vezes você vai matar o seu problema ali para ter certeza que a coisa está caminhando bem ou não. É, porque de repente já constar ali, você nem Não, vai perder tempo de fi você de já fica atento, né. Então, assim, se você já tem esse prestador de serviço com você, você começa a dimensionar se vale a pena continuar com ele ou não. tá. Agora, se você ainda não contratou, você tem ainda o privilégio de abortar a negociação comercial e procurar outra, né. Se você está vendo a fumaça, meu amigo, Aonde a fumaça, você tem que né, correr, né, você não vai, entrar numa furada sabendo que a empresa é problemática, né. sem dúvidas. E assim, convenhamos, eh eh, muitas das vezes existem reclamações infundadas, mas é bom só ficar atento. Procurar saber, ficar atento com os sinais, e ficar atento com o que está acontecendo no seu condomínio, porque você pode, eu sempre digo isso, você pode ser a próxima vítima, Sim. infelizmente. Olha só, 19h32, estamos finalizando aí o nosso primeiro bloco, então agradecer a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência.
Lembrando, deixa seu like aí, o joinha, compartilha esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. E Podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores, www.orionlift.com.br, telefone 3864-2006, Natzar Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, www.gruponatzar.com.br, 2081-5811, Nova Estratégia Consultoria. Eles estão no Instagram como @novaestratégia.consultoria, 976026118, e Desentupidora Júpiter, www.jupitersp.com.br, 3851-8550. Thomas, de novo, né, eu tô fazendo aqui o papel do internauta, né? Então eu tô Vamos lá. com algumas dificuldades com as terceirizadas que estão comigo lá, não tenho jurídico nenhum, sempre achei que não precisava, que é o que você está pensando aí, né? Então, não que eu tenha bola de cristal, mas muitos pensam assim: "Pô, por que que eu vou pagar uma consultoria jurídica, sendo que a internet me ajuda demais?". Tá bom, a internet ajuda, mas tem alguns outros detalhes que é importante você ter o apoio de um escritório que vai te respaldar. Eh, a gente falou quase agora sobre processo trabalhista, né? Uhum. Teria alguma, não vou dizer receita, né, alguma orientação de como evitar tantos problemas trabalhistas? Porque assim, é natural, se contratou uma empresa terceirizada, você pode ter certeza que Cedo ou tarde. que aquelas pessoas que trabalharam ali no contrato, mais cedo ou mais tarde, vão mover uma ação e isso vai respingar no condomínio Sim. porque ele contratou. Teria como prevenir isso ou evitar algum problema relacionado a isso? Você teria como orientar o nosso internauta? Sim, claro, vamos lá. Existe uma questão legal, o condomínio, ele pode, aliás, ele responde pela culpa em vigilando, ou seja, por não vigiar. O condomínio ele tem o dever de fiscalizar o seu prestador de serviço. E falando especificamente de portaria e limpeza, que é a maior dor de um condomínio, é o Sim. contrato mais problemático, sem dúvida, assim, indiscutivelmente, é o de portaria e limpeza. Eh eh, a fiscalização ela começa no mês a mês. Ali, quando ela manda a fatura, o que que a terceirizada tem que mandar? Tem que mandar os espelhos de pagamento do, FGTS, do INSS daqueles trabalhadores. Tem que mandar a folha de pagamento ali, o espelho com o nome dos funcionários, né, a GFIP, a CFIP. Tá. Tem que mandar toda a documentação, dos encargos trabalhistas para você se certificar se isso está sendo pago em dia. E se está, né? Se está. E assim, na verdade, síndico, não se preocupe. Se você tem uma administradora, ela tem que checar isso para você. Você não Tá. precisa se descabelar, né? Arrancar os cabelos porque você não está sabendo checar essa documentação. A administradora ela tem que ter a expertise de poder checar isso por você. Então, vê direitinho com a sua administradora se ela está checando essa documentação trabalhista. Mas é importantíssimo que isso seja enviado mês a mês. E aí entra até uma questão que você colocou ali, assim, do síndico que achava que não precisava de jurídico, é nessa hora, por exemplo, que surge o jurídico. Por quê? Ah, a terceirizada não está enviando a documentação. Notificação extrajudicial na hora. Boa. Você tem que notificar ela para exigir, você notifica bloqueando o pagamento dela e Hum. exigindo aquela documentação. Fala assim: não vou te pagar enquanto você não me encaminhar os comprovantes de pagamento dos encargos trabalhistas. Tá. Ou seja, esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado, o síndico ele tem que ter o mínimo de relacionamento com os seus funcionários, embora terceirizados, mas ele tem que saber o que está acontecendo. Né? E o síndico ele vai poupar muita coisa, ele vai evitar muita dor de cabeça se ele já ficar atento com o que acontece no dia a dia. Por exemplo, o funcionário reclamando que a terceirizada não fornece reposição de luva e bota para ele mexer no lixo, Tá, os EPIs. né? Os EPIs obrigatórios. Muitas das vezes precisa da máscara, não tem também, ou tá tudo velho, desgastado, ou o funcionário reclama, se você perguntar, ele vai reclamar para você que o salário não está sendo pago no vencimento, Hum. ou a empresa está atrasando o vale transporte, ou a empresa está atrasando o vale refeição. Então, assim, você vai lá, começa a dar aquela sondada e você começa a descobrir
que os problemas estavam debaixo do seu nariz e você não E você não sabia, estava vendo. você não estava vendo. Ou seja, nessa hora você também tem que entrar com o teu jurídico para exigir que a coisa fique em dia, né. Então assim, por exemplo, você quer ver? O mais comum é o funcionário que trabalha na lixeira, aquela lixeira que, parece um lixão da cidade, né, aquela coisa horrorosa, e o funcionário não recebe o adicional de salubridade. Insalubridade. E aí você vai lá, conversa com ele e fala assim: "Mas eles não estão te pagando?" E você descobre que não. Isso já é um problema certo, depois na justiça do trabalho. É causa ganha. É causa ganha. A história do EPI, se ele se acidentar, pior ainda. Imagina o condomínio tendo que ser responsável, junto com a terceirizada, por, eventual acidente de trabalho por não fornecimento de EPI. Imagina, né. Então assim, essas 2 maneiras, o síndico ele consegue evitar, prevenir muita dor de cabeça. Como eu falei, primeiramente a documentação dos encargos trabalhistas, isso ele pode ter ajuda da administradora, não necessariamente precisa ser um advogado para avaliar, mas a administradora pode checar se isso está em dia. E o segundo passo é checar lá no dia a dia, se os funcionários não estão apresentando nenhuma insatisfação que seja real, fundada, né. É claro que funcionário qual funcionário que não reclama, né? Mas muitas das vezes tem reclamações ali que são importantes e você tem que ir atrás. Isso é muito comum. Você descobrir ali os atrasos, descobrir que a coisa não está sendo feita da maneira correta. E sabe por que que fazem isso? Porque o síndico não olha. A terceirizada sabe quando ela tem um síndico exigente ou não. Então, mas aí é onde eu quero chegar. Eu sou um síndico agora que não tô muito aí não, não vou pesquisar nada disso, não vou atrás do link que você me mandou, não vou acessar link nenhum, não vou reclamar aqui nada, vou contratar pelo preço. O meu vizinho da rua ali tem um serviço de portaria bem mais barato do que eu tô, né, e vou contratar essa empresa. Quais os riscos de eu como síndico, ou o síndico tá assistindo, né, quais os riscos que o síndico tem de não realizar essas avaliações, sabe. Então, você entendeu? Eu não tenho jurídico, não quero pagar o jurídico, porque para mim é um custo, porque o que que eu entendo, eu particularmente, Sim, é um investimento você ter um sim, jurídico, com certeza. mas muitas pessoas acham que é custo. Não Isso. quero ter esse custo de jurídico, não vou analisar nada disso, a empresa está ali na portaria faz tempo, no prédio vizinho nunca deu problema, então não vou fazer análise nenhuma e contratei aquela empresa por uma análise, sabe, subjetiva de ver a empresa prestando serviço ali. Quais os riscos eu posso correr de estar me sabe, até me colocando no lugar do economista. Vou Sim. economizar aqui e vou ainda sair como o bonzinho da Sim, parada. vamos lá. O barato vai sair caro, e muito caro, e muito caro de verdade. É, muitos condomínios, e isso eu tenho visto com recorrência, assim, uma recorrência enorme. Eles estão enfrentando um passivo trabalhista enorme, e não estou falando de uma, 2, às vezes são 10, 20 processos trabalhistas, tá. Tá, Cada processo, e eu falo assim, com uma experiência, tá, porque eu tenho isso no meu escritório, eu atendo condomínios nessa situação, que chegaram para nós, com todos esses problemas, né, tiveram que trocar o jurídico por ineficiência, ou não tinham e acabaram chegando até nós, e aí chega com esse passivo trabalhista enorme. Processos de 10, 20, 30, 50, até mais de R$ 100.000, dependendo do tamanho do problema. Porque quando um juiz condena, ele não condena só, férias, 13º. Muita das vezes você vai ver, férias, 13º, tem a rescisão completa, às vezes a terceirizada não pagou a rescisão, demitiu o funcionário, não pagou R$ 1 da rescisão, nada. E aí além de tudo isso, tem, às vezes, assédio moral, tem acidente do trabalho. O acidente do trabalho é o mais sério de todos, porque pode gerar um passivo, extremamente alarmante ali, extremamente pesado. Imagine você ter que indenizar ou pagar ali pensão para uma pessoa que se acidentou e ficou incapacitada permanentemente por trabalho, né. É uma situação gravíssima. E isso tudo através de uma terceirizada negligente. Então, assim, o síndico fala assim: "Eu vou assumir o risco", ele não faz ideia de onde ele está entrando, da bucha, do né. tamanho da confusão, porque basta um funcionário ter o problema,
esse processo já pode custar mais que a receita inteira do mês. Um processo. Aí não tem para onde correr não. A terceirizada ela não paga e o condomínio depois tem que pagar. A penhora da Justiça do Trabalho, primeiro bate na terceirizada, vai atrás do CNPJ da terceirizada. Aí a Se não terceirizada achar fala que não nada, tem. Ah, terceirizada não tem R$ 1 na conta, não tem aquela expressão, né, não tem um gato para puxar pelo rabo, não tem nada, e aí o condomínio tem que pagar a conta. E o condomínio paga. E assim, veja, o juiz não quer saber se isso vai comprometer a receita mensal, as despesas do condomínio. Primeiro o juiz penhora, depois o condomínio discute se isso está comprometendo o caixa ou não, se as contas vão se atrasar ou não. Primeiro é a penhora. E olha, certa vez nós pegamos um caso, chegou para nós, o condomínio ele já tinha vários processos em andamento e as penhoras eram quase que mensais. Então pensa você, uma penhora de 12.000 aqui, daqui a pouco uma penhora de 20.000 ali, depois uma nossa. penhora de 19.000, já era uma situação de calamidade. Da mesma terceirizada, que ficou no condomínio, salvo engano, uns 5 anos lá, mas quando saiu não pagou nada, deu chapéu em todo mundo, deixou todos os funcionários na mão sem receber R$ 1, e o condomínio ficou com todo o abacaxi para ele descascar. Então, mas aí, eu tô te entendendo, mas eu tô percebendo então, que a contratação de terceirizadas, seja qual for o trabalho, portaria, limpeza, manutenção de elevadores, jardinagem, o que for, é muito delicado então. Sim. Então o síndico, ele precisa estar muito atento a isso. Mas tá, e como que eu vou conseguir fazer com que a empresa cumpra os prazos que ela me colocou no contrato? Vamos dar um exemplo, você falou quase agora sobre o contrato de manutenção de elevadores. Uhum, Lá eu sei que tem uma cláusula que é uma cláusula de emergência. uhum, Caso aconteça, alguém ficou preso no elevador. uhum. Então tem a cláusula lá que ele tem que chegar em X minutos, Aham, né, que isso inclusive é lei, né. Se eu falar isso. besteira, você me corrija que eu não sou advogado. Então tá lá, é uma legislação que tem, e se ele não cumprir? Como que eu vou aferir, né, eu dei o exemplo do elevador, mas tem outros contratos que têm prazos. Sim. Como que eu vou aferir se aqueles prazos que estão no contrato estão sendo cumpridos? Então, na verdade, assim, no dia a dia, o acontecendo essas situações, e a empresa descumprindo deixando a desejar, né, mostrando que ela é ineficiente, que ela não está atendendo corretamente, o que que o síndico ele tem que fazer, né? Identificou uma situação, sei lá, o morador acabou ficando preso no elevador lá. Uma vez, uma situação que eu testemunhei, né, como advogado, e inclusive isso foi motivo até para uma renegociação de contrato depois, o condomínio usou isso como argumento para tentar questionar a qualidade do serviço e levou isso até uma renegociação contratual. Sim, O morador preso 4 horas no elevador, sabe. Olha que situação, né. Tudo bem, você tem uma situação de caso fortuito, força maior, é chuva, atingiu a cidade inteira, a empresa ela tá com todo efetivo na rua, não tá dando conta de atender e etcétera. Só que chegou nesse ponto, a empresa está descumprindo as condições contratuais, os prazos, aí mais uma vez entra o jurídico, você notificar, você apontar que a empresa está sendo ineficiente, ela está descumprindo o contrato. E por que fazer isso? Porque se nada for feito no sentido de corrigir o cumprimento desses prazos, você tem uma situação de quebra de contrato. E tá. aí você pode dar a rescisão do contrato sem ter penalidade, sem ter ônus para o condomínio, porque a empresa literalmente deixou de cumprir com as suas obrigações. Tá? Então é mais por esse caminho que o condomínio tem que seguir em situações de descumprimento de prazos. Entendi. Me veio na cabeça agora, estamos, hoje é dia 22 de fevereiro de 2024. Eu me lembro que em 2020 tivemos o problema quando foi instaurada a pandemia, né. Eu Uhum. lembro que foi dia 11 de fevereiro, né, 11 de fevereiro de 2020. Me lembro que foi, a pandemia, enfim, fevereiro, março, 11 de Isso, março. em março. Eu lembro que dia Exato. 8 de dia 8 de março, dia da mulher, dia 7 eu participei de um evento, dia 11 de março. E durante o período de pandemia, eu sei que muitas empresas foram chamadas pelos condomínios para renegociar contrato. Isso, Você acabou de citar agora situação de renegociação de contrato. isso. Eh, a pandemia foi um caso atípico, um caso, Sim, até foi uma situação mundial, né, todas as sim. nações sofreram com a pandemia. Então eu sei de muitas empresas que tiveram
que renegociar muitos contratos, né. Isso. Mas, eh, tirando pandemia, quando que se é recomendado, ou não sei se essa é a colocação, para que haja uma renegociação contratual? Você deu exemplo agora aí de uma situação de elevador, Sim, mas então, eu estou lá, contratei o serviço, está sendo prestado, quando que se renegocia o contrato? sim, Eu sei que em momento de dissídio, sim. dissídio é negociado, vamos supor que o dissídio foi, sei lá, 6%, só que 6% é um valor que a gente não consegue absorver. Então Isso. vamos negociar, de repente 5,5 ou Sim. 5. Mas quais seriam as situações de renegociação contratual? Então vamos lá. O exemplo mais tradicional que eu posso te dar são essas questões de fatores externos, né? Questões de mercado, por exemplo, como você mesmo mencionou, o exemplo da pandemia, um exemplo, uma situação de dissídio, né? Isso não está dentro da realidade ali do condomínio com aquele prestador de serviço, mas é um fator externo que impacta, Tá, né? Ou sim, uma situação de crise econômica no país, independente do motivo qualquer que seja, né? Então o condomínio ele percebe que aquela realidade do contrato dele não está mais se encaixando no seu orçamento financeiro, né, seja por conta, de um reajuste, seja por conta de uma crise, seja lá qual for o motivo, então ele chama ali, obviamente, a terceirizada ou a empresa de prestação de serviço, qualquer que seja, para renegociar. Você deu até o exemplo do dissídio, esse é um exemplo que, poucas pessoas prestam atenção. E por isso que é interessante, eu vou dar essa dica, eu tenho certeza que todo síndico que pôr isso em prática, ele vai ver como isso vai ajudá-lo. Agora, começo de ano, muitas empresas vão reajustar sim, contrato, é. é nessa hora que a situação ela fica interessante. E essa é uma dica de ouro, hein? Isso não tem curso nenhum. O dissídio, normalmente, ele incide sobre o contrato inteiro. Só que um contrato de prestação de serviço, ele não é composto apenas de salário. Ali, na composição do contrato, tem vários itens. Eu vou dar Sim, exemplo. Às vezes é um contrato de limpeza que contempla produtos de limpeza lá dentro, sim, uniforme, telefone, né, custo de rádio, de equipamentos, acessórios, tem encargos, enfim, dos mais diversos. Então, assim, você consegue eventualmente negociar que aquele dissídio venha incidir apenas sobre a folha e não sobre o contrato inteiro cheio. Um contrato, normalmente a folha de pagamento corresponde a 60, 70% do valor. Então você negocia para que o dissídio incida somente sobre a folha. O restante você não vai ter aquela incidência do dissídio. Então, por exemplo, se o dissídio é 10%, você negocia com a terceirizada para reajustar apenas o valor salarial. tá. Porque é o justo. Se você parar para pensar, o dissídio é o quê? É uma atualização, é uma recomposição Salarial. salarial. Não do contrato todo. E o contrato, ele não é composto só de salário, ele é composto de muitas coisas. Entendi. Então nós vamos voltar lá na negociação lá que veio a minuta do contrato. Então seria importante que no contrato constasse isso? Então, sim, mas eu vou ser bem sincero A com empresa você, não eles não vai colocam, isso é muito difícil de você encontrar. Na verdade, até conversando com colegas advogados, poucos advogados prestam atenção nesse detalhe, então isso passa batido na maioria das vezes, assim, para falar a verdade, eu nunca vi um contrato feito por outro advogado que tivesse essa particularidade. Eu coloco, eu tá, tento já colocar. tá. Só que normalmente isso acaba sendo uma negociação ano após ano, por quê? A terceirizada em especial, que tem essa prestação de serviços através de mão de obra, ela tem essa prerrogativa de pedir o reajuste do contrato ano Total. após ano. É. Só que é aí que mora o perigo, né? Por quê? A prática é reajustar o valor inteiro do contrato todo. Se o contrato lá é 50 mil reais, o dissídio foi 10%. Então, reajuste 5 mil. Só que na realidade, se você for reajustar só o valor salarial, só da Não é tudo folha, isso. não são 50 mil reais. Mas aí o que que eles podem alegar? Tô te entendendo, tô Sim. perfeitamente, mas eles podem alegar o seguinte: é só que durante o ano, o produto de limpeza subiu tantas Sim, vezes. aí entra numa negociação que não é com base no dissídio. Porque quando você fala em dissídio, você está usando uma Tra régua salarial, tá. Que entende? não entra produto, não entra Exato. equipamento, não entra nada disso. Agora, respondendo ainda a sua pergunta inicial, por outro aspecto,
tem outras circunstâncias que merecem também uma revisão de contrato. Por exemplo, a empresa está sendo ineficiente, ou você percebe ali que o escopo do contrato já não atende mais o condomínio. Então, por exemplo, tem lá um funcionário que está sobrando, um Hum, posto. Por exemplo, o condomínio começa com 2 postos de portaria. Ah, veja bem, esses 2 aqui já não tem necessidade, vamos reduzir para um, né. Então é óbvio que vai ter uma renegociação contratual, uma redução. e pode até haver ao contrário, só 2 Exato, não tá dando conta, vamos exato, colocar mais um. exato. Falando de elevador, o contrato é com inclusão de peças, mas aí percebe-se que o condomínio é muito novo, tem pouca troca de peças, vamos fazer o contrato só de manutenção Só preventiva manutenção sem preventiva. peças, entende? Então assim, na realidade, a renegociação ela vem em várias circunstâncias, mas sobretudo quando é um fator externo, foge ao condomínio, Sim, ou quando, na realidade, você percebe ali que a empresa está sendo ineficiente ou aquele escopo de contrato não te atende mais como você gostaria. E tá. sim, aí vem essa questão da negociação. Eu só digo uma coisa, tá, síndico, não se iluda achando que você vai sair, chamando todas as empresas e vai conseguir renegociação. Por quê? Porque a empresa ela pode até reduzir eventualmente alguma porcentagem, algum valor simbólico, mas, não existe café de graça, né. Ela tá tirando, isso pode acabar custando caro para o condomínio Lá na depois, frente. né. Ela começou muito bem, a empresa é maravilhosa, presta um serviço maravilhoso, mas você está reduzindo a margem de ganho dela. Aquele contrato pode começar a não ficar tão interessante para ela e o barato sai caro também, E daí né. a eficiência A eficiência certamente vai vai embora. embora. Você deixa de ser uma prioridade para aquela empresa, porque ela vai priorizar outros condomínios que, dão uma maior, vamos dizer assim, uma maior valorização, né, para aquele contrato do que o seu, que a sua margem está ali enxuta, ela quase não tem ganho financeiro com você, porque você conseguiu espremer ela de todos os lados, e você depois você vai querer reclamar da eficiência. É claro, a empresa tem um dever moral de entregar uma eficiência, mas na prática sabemos que o financeiro pesa. Até porque ela se comprometeu a isso, né. Isso. Mas a gente sabe que na prática, você reduzir, isso vai custar em outro lado, né, Sem você vai dúvida, pagar esse sem dúvida. preço de outro lado. Olha só, a gente está vivendo um momento onde está havendo aí um desvio de função, porque até eu entendo por um erro de legislação, vou até usar esse termo, porque no CBO, né, CBO do porteiro, tem lá uma palavra que permitiu ou possibilitou que as empresas de serviços, eh, desempenhasse outros papéis que não fosse o delas, vou falar já, é para o internauta entender, que eu escuto muito isso, né. Eu sou da época que nos condomínios, nas empresas, tinha lá vigilante, sabe, tinham vigilantes lá. Só que aí, o que acontece, o vigilante começou a ficar muito caro, né, o vigilante, que é um profissional habilitado, capacitado, ele passa lá pelo treinamento, com o escopo com conteúdo programático da Polícia Federal. Então, ele é um profissional mais caro, mas ele é habilitado para prestar o serviço de segurança. Só que no CBO do porteiro, para quem não tem informação, CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. E no CBO do porteiro tem algumas contradições lá. E uma delas é que o porteiro tem que fazer segurança. Isso é uma Segurança situação complicada. e tem que fazer vigilância. Então são 2 palavras que estão no CBO do porteiro, que isso possibilitou que os clientes, os contratantes, fizessem o seguinte: tirasse o vigilante e colocasse o porteiro. Sim. Mas aonde eu quero chegar, né, eu quero tratar sobre segurança agora, né. Aham. O síndico entendeu que o problema lá no condomínio ele tá com dificuldade para poder manter a segurança do empreendimento, e tal, e ele quer contratar um serviço acreditando que vá trazer mais segurança. Eh, Teria alguns cuidados específicos ou cuidados que o síndico tem que ter quando for contratar uma empresa, seja ela prestação de serviço de portaria ou de vigilância mesmo? Sim, Porque hoje em dia eu vejo muito porteiro fazendo trabalho de vigilante. sim, Eu vejo muito, controlador de acesso fazendo trabalho de vigilante. E vejo poucos vigilantes fazendo o trabalho. sim. Mas o síndico entende que ele precisa ter segurança. Teria algum cuidado específico para ele poder buscar essa empresa no mercado? Sim, com certeza. Vamos lá. Primeiro entender que a diferença do trabalho
básico ali de um porteiro e de um vigilante, né? O vigilante, ele literalmente expõe na prática, no dia a dia, a sua vida. Sim. Porque ele está lá fazendo, exercendo um trabalho que ele acaba se expondo a situações de risco. O porteiro não. Então, o vigilante, ele vai ser remunerado de forma adequada pelo trabalho que ele desenvolve. Se for um vigilante armado, mais ainda, né? Enfim. Então, assim, quando você for contratar, se você quiser forçar a barra com a terceirizada, falar assim: olha, eu quero que esse porteiro faça um trabalho de vigilância, fique ali fora da guarita, enfim, você vai acabar, se a terceirizada concordar, você vai acabar arrumando uma dor de cabeça muito grande, porque isso depois vai gerar Lá na lá na frente. frente, você não tenha dúvidas. Ou um desvio de função ou um acúmulo de função, né? Mas quais os cuidados, né? A pergunta era quais os cuidados. Primeiro, se você entende a diferença, você vai buscar exatamente o que você precisa. Se você quer um vigilante, você vai procurar uma empresa que esteja apta a prestar serviço de De vigilância, vigilância. É. sobretudo na questão de certificações. Uma empresa de vigilância armada, ela tem que ter certificações. Polícia Federal. Polícia Federal tem que ter certificações federais que vão viabilizar aquela prestação de serviços, tá? Agora, se você está procurando aquele posto de portaria simples, né, aí você já não tem toda essa exigência, todo esse critério. Primeiro você entender o que você precisa. Agora, eu quero que o meu porteiro ele faça ali as vezes de vigilante interno do condomínio, né? Ele não vai ficar lá fora, ele não vai se expor, ele não vai colocar em situação de risco, ele vai ficar fazendo aquela ronda interna. Isso também é uma situação que tem que se ter cuidado. Por quê? A partir do momento que ele deixa a guarita, ele também está ali exercendo um outro papel. Não é o papel de porteiro. O porteiro é o quê? Um controlador de acesso. Ele tem que fazer o famoso cara crachá, Só é. né? E veja, eu não estou nem falando de monitoramento de câmeras, hein? Porque existe, se você procurar em qualquer sindicato de categoria de prestação de serviço, tem profissional de portaria e tem o profissional De de monitoramento. monitoramento. Mas ele tem lá a TVzinha, ele fica lá de olho. Ok. Ficar de olho é uma coisa, ficar monitorando É é outra. outra. Ele ir na área comum do condomínio, abrir a lixeira, resolver um problema pontual é uma coisa. Ter que ficar fazendo ronda dentro do condomínio, batendo o bottom, indo lá de hora em hora, olhar como é que tá, ver se não teve nenhum tipo de situação. Então, aí já é outra. Então, por isso que o condomínio precisa entender o que ele está procurando. Porque aí ele vai saber procurar uma empresa que atenda a sua necessidade dentro da legislação. A minha terceirizada aqui topou fazer de tudo com o mesmo porteiro. Então essa terceirizada não sabe o que está Não, fazendo. e tenha certeza que você vai arcar com Vai tudo arcar com isso no isso. futuro. Você não tenha dúvida. Principalmente se tiver alguma ocorrência, uma situação de risco de fato. Sabe aquela história do porteiro que fica fora da portaria, lá no ombrelone, sentado no banquinho? Gente, juridicamente falando, isso é uma situação grave. Deus o livre sabe o que vai acontecer com aquele porteiro ali fora. Não, e vou Hoje te em dia, falar com invasão de pô, condomínio. e vou te falar uma coisa, juridicamente você está dizendo, mas eu vou te falar agora da parte de segurança do trabalho. Aham. Eu já fiquei embaixo daquele ombrelone. É impressionante como aquele tecido é ruim e o sol embaixo dele é mais quente. Cria uma estufa ali. É. Então, você síndico que contrata essas empresas, que presta esse tipo de serviço, tome cuidado, que ali está até você vai ser enquadrado em 2 situações, né, de insalubridade, que a temperatura ali é um absurdo, e NR21, que fala sobre o trabalho a céu aberto, que raramente alguém fala sobre essa norma. NR21, norma regulamentadora, fala sobre trabalho a céu aberto. Lá ele está exposto sol, chuva, As intempéries intempéries climáticas. todas. E isso, raramente o síndico se atenta a isso, e depois certamente vem o processo, mas não era Sim. isso que eu queria falar. Eu queria falar o seguinte: eu tive lendo outro dia uma convenção coletiva da categoria de um município Aham. do estado de São Paulo, e eu fiquei apavorado. 2 palavras que eu vi ali: rondista, rondista e rondante. Agora até eu estou. Então, quando eu li aquilo, eu falei assim: "Meu, professor Pasquale, quem que é o rondista?" Isso é de um sindicato lá, rondista. É o cara que faz ronda. Hã. E um outro sindicato, que é de um outro município, tá lá, rondante, que também é o cara que faz ronda. Aham. Só que quem faz ronda é vigilante. Sim.
Com certeza. Ou seja, eles criaram ali uma subcategoria para justificar, para falar que o porteiro não é vigilante, Então, para tentar não enquadrar nenhum tipo de acúmulo de desvio, para dizer que existe uma atividade específica. só que lá na frente vai de novo, vai sobrar para o condomínio. Com Thomas, olha certeza. só, é uma pena. São 20 horas e 2 minutos. Então nós estamos caminhando aí para o encerramento do nosso programa. Mas antes de encerrar o programa, nós temos. Eu até o pessoal fala que eu sou muito repetitivo, né? Tem um programa de TV, na TV aberta, que tem a pergunta do milhão, né? Aqui também tem a pergunta do milhão. Ah, sim. Vamos lá. Só que quem vai ganhar o milhão não é você. Você vai responder e quem vai ganhar o milhão é você. O milhão em que sentido? Em conhecimento, em informação, sabe? Em até falar, poxa, então quer dizer que existe essa possibilidade? Qual que é a pergunta do milhão? Fala-se muito sobre indenização de seguro, né? Ah, qualquer coisa o seguro paga, tá? Só que o seguro pode até indenizar, desde que haja um contrato, haja realmente a contratação do seguro, mas eu quero ir aonde? Na contratação do serviço terceirizado. Sim. Então eu estou contratando um serviço de jardinagem, Hum. né. Então tem lá uma área de jardim bastante ampla lá no condomínio, e se faz necessário o trabalho de jardinagem. Vou contratar uma empresa. Você recomenda que neste contrato, mesmo sendo de jardinagem, tenha uma cláusula relacionada a seguro? Essa é Não só de jardinagem, mas todos os outros contratos. Porque eu vejo que a pessoa fica muito preso a seguro de incêndio, sim. sabe, o O seguro de seguro um acidente. trivial, o É, básico, exatamente. mas não tem nenhum serviço um seguro para aquela mão de obra. Específica, Sim, vamos lá. Essa é a pergunta de 1 milhão e né. talvez até de muito mais. Tá. Você deu o exemplo da jardinagem, vamos colocar em termos práticos aqui. O jardineiro, ele se machuca ali na poda, ele tem aquela serra elétrica, Nossa. acontece um acidente, uma fatalidade, corta uma mão, corta um braço, pensa numa situação. E detalhe, né, eh, eu dou minha cara a tapa que na prática esses jardineiros, eles façam uso de EPIs, de Ah, maneira não completa. não faz. Eles ficam no sol, um trabalho extremamente cansativo, ali penando, ou às vezes debaixo até de garoa. Você Perigoso, né. acha mesmo que eles vão usar todos os EPIs para Mais ficar nada. ali, subindo em escada, subindo em árvore para poder cortar as coisas? Você acha que eles vão Não, respeitar normas? de jeito nenhum. Olha o perigo. Aí vamos dar outros exemplos? Aquela pintura predial, se um prestador de serviço cai lá de cima da cadeirinha, uma vida perdida. Imagina o tamanho da confusão para o condomínio é corresponsável em tudo, tudo. Então o seguro ele é uma condição inegociável em todo e qualquer contrato. É claro que às vezes o condomínio fala: "Ah, mas se botar o seguro, o contrato fica mais Ué, caro". Mas veja, pessoal, olha o tamanho da confusão, um acidente. Aí, a gente não está falando só de problema trabalhista. A família inteira pode vir atrás, a família da pessoa envolvida ali que morreu, que ocorreu a é uma fatalidade. vida, né, uma Olha vida. que situação. Então, às vezes, o seguro, ele pode encarecer o contrato, mas ele é necessário para o síndico poder ter paz na execução dos serviços, principalmente quando o serviço é de obra. Esses serviços de obra são os mais perigosos, né? Você acabou de comentar da NR. Se você pegar um serviço de prestação de pintura, de serviço de pintura, de reforma, ali são quantas NRs? Se você for listar todas ali, imagina, e você descumprir uma ali que coloca em risco o trabalhador, acabou. Uma Então resta em cadeia. Você descumpre uma e sim. daí vem vindo outras, outras e outras. Então assim, pra empresa que presta serviço, uma empresa séria, ter um contrato de seguro não vai pesar. Uma empresa séria, uma empresa que procura se preocupar de fato com seus trabalhadores, né, Sim, ela não vai, repassar esse custo integralmente para o condomínio. consegue absorver, Né, né. consegue absorver isso de alguma maneira. Mas o condomínio, se ele tivesse o síndico tivesse cuidado, ele vai evitar muita dor de cabeça Problemas lá na frente, né, lá como na a gente frente, falou com aí durante certeza. todo o nosso programa. E assim, convenhamos, né, você pode ser a melhor empresa do mundo, mas você não tem controle total sobre os seus funcionários, no dia Exatamente. a dia, se eles estão fazendo um serviço
dentro das normas técnicas, normas regulamentadoras, se eles estão usando os EPIs de maneira correta. Fiscalizar isso é muito difícil. O síndico não consegue, o gerente da empresa não consegue, o supervisor da empresa não consegue. Difícil. É difícil. E o acidente aconteceu, é só o seguro para cobrir, porque se não tiver, sai do caixa. Se não tiver na cláusula. Bom, Thomas, é o seguinte, nós precisamos finalizar o programa, né? Perfeito. Até porque já ultrapassamos o nosso horário. E óbvio que é em respeito a você, internauta, você que nos acompanha, sabe da nossa preocupação em cumprir com aquilo que a gente nos propôs a fazer. Então, o que eu quero que você faça agora, por favor? É, é motivo de brincadeira que fizeram com a gente no café lá embaixo, né? Pega papel, pega caneta, né? Papel e caneta, porque o Thomas ele já falou, mas vai deixar, já apareceu aqui no começo na abertura quando ele se apresentou, apareceu aí na identificação dele, eu acho que se eu não me engano o telefone, enfim. Mas ele vai passar agora os canais de comunicação para você entrar em contato com ele. Porque daí você está assistindo o programa e se interessou em contratar o serviço, ou então de repente pesquisar, né, fazer um contato com ele, olha, eu tô com essa dúvida, quero saber como é que eu procedo, tal. Então, papel, caneta, que ele vai passar já já o telefone, contato, enfim. Eh, Enquanto você vai pegando papel e a caneta aí, Thomas, é o seguinte, pra gente finalizar, né, primeiro, mais uma vez, te agradecer pela sua atenção, Eu pela que sou sua grato. disponibilidade, eh, sua participação foi muito esclarecedora, e eu percebo isso pela participação dos internautas, pelo WhatsApp que chega para mim toda hora, então, superou as expectativas. Tô Que te bom. falando isso como resposta dos internautas para mim aqui. Que eu quero que você faça agora, por favor? Deixa uma mensagem final para o nosso internauta, né, para finalizar, uma mensagem final, e daí deixa seus contatos. Porque Perfeito. assim, imagina, eu tô do lado de lá assistindo e eu tô vendo que eu tô dando um murro em ponta de faca, porque eu tô querendo economizar, mas eu tô vendido, então eu quero agora fazer um contato com o escritório de advocacia, quero te acionar, eu quero mais informações, quero essa lista que você me falou aí Sim, dos links, só sim, que para eu poder conseguir a lista, eu preciso ter o seu contato. sim. Então, por favor, mensagem final e os seus contatos para que o nosso internauta possa te procurar. Vamos lá. Eh, Primeiro, síndico. Você síndico, condômino, lembre-se dessa palavra, tá? Dessas palavras. Diligência prévia. Isso foi dito lá no começo. A diligência prévia é o exercício que todo síndico tem que fazer para checar se a empresa está dentro de um critério mínimo necessário de regularidade para prestar serviço, para vocês não terem dor de cabeça. A diligência prévia. Aí você vai me procurar, você vai chamar eu no WhatsApp, tá? Vai me chamar no WhatsApp para que eu possa te encaminhar uma relação, um guia que eu tenho prático de como você vai fazer essas consultas. E lembre-se, a segunda parte aqui da mensagem final é: jurídico não é custo, é investimento. É o que o nosso querido amigo Moreno aqui disse, é investimento, tá? Você tem que ver o jurídico como um apoio que vai te ajudar a resolver os seus problemas no dia a dia, ou muitas das vezes a prevenir os seus problemas no seu dia a dia. Então, não encare o teu jurídico, o teu advogado, como um prejuízo, um gasto desnecessário, porque isso vai te economizar muito lá na frente, tá? Então, caso você tenha interesse, queira me conhecer melhor, queira conhecer meu trabalho melhor, queira algum apoio, alguma ajuda jurídica, algum esclarecimento, tirar alguma dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, meu número está aí, ó, 11 989 27 5269, tá bom? É Pode chamar a qualquer momento, eu estando disponível, tendo algum tempinho, eu entro em contato, eu respondo qualquer mensagem que vocês encaminharem, tá bom? Eu sigo totalmente à disposição e eu agradeço aqui a oportunidade de participar desse podcast. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui contigo e com Imagina, todos vocês. nós que agradecemos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, você que esteve com a gente até agora, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua disponibilidade. Você que nos acompanha aí desde quando estreamos aqui na TV Abrasconde, já completamos 2 anos e alguns meses. Te agradeço mais uma vez. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores, www.orionlift.com.br, 3864-2006, Natzar Serviços, gruponatzar.com.br, 2081-5811, Nova Estratégia Consultoria, no Instagram, @novaestratégia.consultoria, 976026118, e Desentupidora Júpiter, www
jupitersp.com.br 3851-8550. Você que tem interesse em colaborar com a gente, sugerindo pauta, sugerindo convidados, os nossos canais de comunicação, por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou através do WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. Lembrando, este foi o podcast Previna-se número 51. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Semana que vem tem mais. Grande abraço e até lá. Valeu!